Fala pessoal do canal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de estudos bíblicos, né? Vamos continuar nosso estudo de Gênesis, capítulo 42, ok? Vamos falar aí quando os irmãos, né, de José descem do Egito, né? Esse é um capítulo poderosíssimo, né? Do 42 ao 45 a gente vai ver esse momento, né, precioso na vida de José e de seus irmãos, né? Vamos ver algumas coisas aí tremendas e poderosas, muitos detalhes. Eu já queria te pedir aí para que você possa curtir, compartilhar esse vídeo. E se não se inscreveu ainda, inscreva-se aí no canal, né? Vamos ver os 38 versículos. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, dinâmica, e depois nós vamos comentar algumas coisas, perdão, tá? Capítulo 42, versículo 1. E vendo então Jacó, que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá, comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia para que não, né, para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam, lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está conosco, está com nosso pai, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se a verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Versículo 21. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. E Ruben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou Simeão entre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Quem sabe aí nesse versículo 24, né, não tenha sido Simeão quem tomou, né, ali a liderança em tramar o assassinato de José. Né? A gente pode ver isso também lá no capítulo 49, né, dos versículos 5 ao 7. Tá? 25. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhe restituíssem, o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim.
e carregaram seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na estalagem, né, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o Senhor da terra, né, versículo 30, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Falou, né, asperamente com eles. Mas, versículo 31, dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. Né? Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não existe mais. E o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, lhes disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo os vossos irmãos e tomai para a fome das vossas casas, né? Tomai para a fome das vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis a terra. Né? Negociareis na terra, na realidade. E versículo 35. Aconteceu que despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco, e viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes desfilhado, né? Vocês têm me desfilhado. José já não existe, Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o na minha mão e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Então, esse versículo 42, ele vai ter uma sequência no 43 que a gente vai ver, mas já de início aqui nesse tratamento eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui em relação, por exemplo, ao versículo 2, né? Ele está dizendo assim: disse-me mais, eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei para lá e comprai-nos ali, né? Comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então Deus aqui tem usado a fome, né? Ele usou a fome, né? E o fato de Jacó enviar seus filhos ao Egito para continuar lidando com Jacó, né? Visando a sua maturidade ainda em vida. Então, durante essa longa espera, nós podemos perceber que essa espera pela volta dos irmãos, né? O retorno dos filhos ali, dos irmãos de José, né? Jacó foi esvaziado de todas as suas preocupações. Olha o versículo 36 desse mesmo capítulo, e no capítulo 43 a gente vai ver isso também, nos versículos 13 e 14. Né? Então, para que Deus pudesse enchê-lo com um elemento, né, de vida divina. A gente vai ver isso também lá no capítulo 45. Quando nós chegarmos lá, a gente vai falar desse elemento da vida divina que o Senhor queria derramar sobre a vida de Jacó ainda. Perceba que esse capítulo 42 parece estar tratando só de José e de seus irmãos, mas não, na realidade, o tratamento aqui continua sendo sobre a vida de Jacó também, né, em relação ao seu amadurecimento. Né? Ele é atingido pela fome e é forçado, é obrigado a mandar seus filhos irem até a terra do Egito para comprar mantimento, né, a fim de que eles não morressem. Interessante é que nesse versículo 3 também, quando a gente lê lá, então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Né? Então nós temos algo muito, muito importante aqui que a gente precisa entender. A semelhança, né, entre a relação de José e seus irmãos e a relação de Cristo com a nação de Israel. Né? Se você for dar uma olhadinha lá em Zacarias, né, você vai ver que é um profeta também que vai falar muito desse relacionamento, né, entre Cristo e a nação de Israel. Okay? Então, alguns detalhes aqui lindos e interessantíssimos. Por exemplo, vai anotando aí, ó. Primeiro ponto: assim como os irmãos de José foram forçados a voltar-se a ele para obter alimento, o povo de Israel vai ser forçado também a se voltar para Cristo, a fim de que eles possam obter vida.
Então, o povo que até hoje não reconheceu a Cristo vai ser forçado, né, a reconhecê-lo também, assim como os irmãos de José, né, foram forçados ali a se reconhecer, a se dobrar perante José, a se render perante José. O povo de Israel vai se render também perante Cristo, né? A Bíblia vai dizer que Cristo não vai perder o seu povo, né? Os judeus, eles vão se voltar para Cristo. Isso vai acontecer ainda. Né? Outro ponto, outro aspecto, né? Você pode ver essa questão essa primeira questão aí, né? Lá em Zacarias 12, versículo 10, né? E você pode ver isso em Romanos também, capítulo 11, versículo 26, nessa questão. Ponto 2. Assim como os irmãos de José não reconheceram, também o povo de Israel desconhece quem é Cristo até o dia de hoje. Né? Então, esse povo desconhece Cristo. Eu já comentei isso em alguns vídeos do canal, que eles esperavam o Cristo como um rei, né? Montado num cavalo branco, que fosse guerrear as batalhas e literalmente tomar o reino para Israel. Né? E nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Então, as referências para esse ponto 2 você vê nos versículos 8, 28, né, desse mesmo texto que nós acabamos de ler, no capítulo 43, versículo 32 ao 34, e no capítulo 44, né, dos versículos 14 ao 34. Né? Esse povo de Israel desconhece Cristo, assim como os irmãos que representam ali o povo desconheceram José, que representava Cristo aqui. Okay? Terceiro ponto aqui desse nosso estudo poderoso. Né? José pôs à prova e disciplinou os seus irmãos. O povo de Israel vai ser colocado à prova e vai ser disciplinado também por Cristo. Né? Isso vai acontecer muito em breve. Né? E a gente pode ver essas referências aí também nos versículos 15 ao 24, né? Que José está ali disciplinando seus irmãos. No capítulo 44, do 1 ao 13. Né? E Cristo vai provar esse povo de Israel. Olha Zacarias, né? Como eu falei, Zacarias é importantíssimo profeticamente aqui para a gente entender isso. Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9. Né? Quarto ponto, enquanto José disciplinava seus irmãos, ainda assim, ele não deixou em momento algum de amá-los. Né? Então Cristo vai estar disciplinando Israel, mas da mesma maneira que José, mesmo disciplinando os irmãos, os amava e cuidava deles, Cristo vai fazer a mesma coisa por Israel. Ele vai prover as necessidades desse povo, mesmo eles estando sendo disciplinados. Olha lá Apocalipse, né, capítulo 7, versículos 2 ao 8. Tá? Quinto ponto, assim como José reconheceu seus irmãos que não reconheceram, Cristo reconhecerá a nação de Israel, né, que não reconheceu. Olha lá Romanos 11, 26. Né? Esse é um ponto importantíssimo. Onde que a gente percebe isso aqui? Que os irmãos, né, não reconheceram e ainda assim José os reconhece. Lá no capítulo 45 a gente vai ver isso, tá? Quando ele vai ali se apresentar, né, e a gente vai falar isso mais para frente. Então, segura aí. Sexto ponto. Assim como os irmãos de José por fim o reconheceram, lá no 45 a gente vai ver isso, os israelitas, por fim, também reconhecerão a Cristo. Zacarias, novamente, capítulo 12, versículo 10. E por último, assim como José se revelou em sua exaltação e glória a seus irmãos, Cristo se revelará em sua exaltação, e glória a seu povo, ao povo de Israel. Né? E isso é poderosíssimo demais. Nós vemos essa revelação, essa exaltação, né? José vai contar tudo o que aconteceu com ele no Egito, né, para os irmãos, lá no capítulo 45 que a gente vai falar, e Cristo também vai revelar, olha, vocês lembram, né, que vocês, o povo de Israel, os judeus me crucificaram, né, os sumos sacerdotes, os chefes das sinagogas, né, me sacrificaram, me colocaram na cruz, cumpriram, fizeram aquilo que já estava determinado que eles teriam que fazer. Né, e hoje, né, eu me revelo e vocês são obrigados a reconhecer que aquele que foi crucificado lá atrás era o Cristo que vocês deveriam ter reconhecido. Mas hoje vocês, né, vão reconhecer, o povo de Israel vai estar reconhecendo a Cristo, vai estar confessando ao Senhor também, eles vão estar sendo disciplinados, mas vão estar sendo disciplinados para que possam entrar na eternidade e fazer parte desse povo. Né? E aí quando nós entrarmos na eternidade não vai ter mais diferenciação entre judeu, gentio, né? Não, seremos todos mesmo povo, né? Um só povo, uma só nação, vivendo aí pela eternidade com o nosso Cristo Todo-Poderoso. Né?
mais um detalhezinho aqui, né? Mais um detalhezinho. Os irmãos de José participaram do desfrute do seu reinado. Sim ou não? Né, a gente vai ver que eles vão para a melhor terra do Egito, né? Terra de Gozen, a gente vai ver isso lá na frente. Né? E da mesma forma, no milênio literal, o milênio é literal, né? A gente vai fazer alguns estudos sobre isso. Israel participará do desfrute do reino de Cristo, né? E Cristo cuidará de Israel de maneira especial como testemunho de Deus entre as nações. Isso aí está profeticamente declarado lá em Isaías, capítulo 2, versículos 2 ao 3, né, capítulo 61, versículo 6, e Zacarias, capítulo 8, 23, né, capítulo 8, versículo 23, e capítulo 14, versículos 16 ao 19. Beleza? Vamos avançando mais um pouquinho, já estou terminando. 15 minutinhos de vídeo aí, eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas você vai anotando aí, vai dando pause, vai fazendo as anotações aí devidas para você entender tudo. Se a gente olhar o versículo 6, por exemplo, né, no versículo 6 você vai ver lá, José, pois, era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Então, quando ele vê essa cena, né, ele está aqui sendo reconhecido pelos filhos de Israel, né, então ele provavelmente aqui ele lembrou do sonho, apesar de não estarem ali, né, o seu pai, sua mãe, mas ele lembra dos irmãos ali se prostrando, né, reconhecendo ele como autoridade sobre a vida deles agora aqui nesse momento. Né, e no versículo 9 ele vai dizer, então José lembrou-se dos seus sonhos, né, confirmando o que eu acabei de falar, que havia tido deles, e disseram-lhe, vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Interessante aqui é que José está representando, né, o domínio do Espírito Santo, o domínio que o Espírito Santo exerce na nossa vida. Logicamente que o Espírito Santo não estava sendo derramado aqui, não foi derramado ainda sobre a vida de José e sobre nenhum dos patriarcas e sobre nenhum dos reis. Né, o Espírito Santo foi derramado lá em Atos 2, né, no dia de Pentecoste. Né, isso a gente já falou lá na nossa playlist lá de Atos. Né, são 20 vídeos de Atos, se eu não me engano, depois você dá uma olhadinha lá. Tem muitos comentários acerca desse livro poderoso também do nosso evangelista Lucas, né? Então você dá uma olhadinha lá na playlist de Atos que você vai ficar impactado também. Então perceba aqui alguns detalhes desse versículo 9. Né? O registro da vida de José é uma revelação, como eu falei, do domínio do Espírito Santo. Né? Pois o Espírito, esse domínio que nós temos, é um aspecto reinante de um santo amadurecido. O que vai nos amadurecer para nós podermos estar vivendo com Cristo, reinar com Ele, é o amadurecimento que o Espírito Santo vai promover em nós. E Ele vai cumprir esse amadurecimento. Ainda que para isso Ele tenha que usar parte do milênio para nos disciplinar, como Ele vai fazer com esse povo de Israel. Então, nós cumpriremos a vontade de Deus. Ninguém vai entrar na eternidade cheio de pendências, cheio de coisas mal resolvidas. Né? Então, Apocalipse vai dizer que na eternidade não vai ter nada de dor, de inveja, de mentira, de ganância, de uma série de coisas. Agora, você imagina você querer entrar na eternidade cheio de pendências. Então, você vai ter que ser modificado, você vai ter que ser transformado para poder desfrutar da eternidade. Não é de qualquer jeito que você vai entrar lá. Né? Isso é importante entendermos porque é o que eu costumo falar, né? Eu costumo sempre dizer isso aqui. Pare de carregar as pessoas. Libere as pessoas, sabe? Às vezes a gente fica com ressentimento, a gente carrega isso. Na realidade, quanto mais rápido você aprender a liberar isso, quanto mais leve você for, quanto mais sem ressentimentos for a sua vida, maior é a caracterização na sua vida daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Certo? Então, embora ele estivesse cheio aqui de emoções, né, e sentimentos humanos, imagina o nó, né, na garganta de José. Você pode ver isso no versículo 24, né, no capítulo 43 também a gente vai ver isso, nos versículos 30 e 31, e no capítulo 45, logo no iníciozinho, a gente vai ver, ele estava explodindo de emoções ali, né? Mas ele se manteve firme, né? Ele não se revelou, né? Ele manteve os sentimentos sob o domínio do Espírito, o Espírito dele, né? Dominando ali os seus sentimentos. Então ele lidou com seus irmãos com sobriedade, ele lidou com seus irmãos com sabedoria, discernimento, né? Disciplinando-os, né? De acordo com a necessidade deles,
a fim de aperfeiçoá-los e edificá-los. É assim que o Espírito Santo faz com a gente também, né? Por quê? Porque eles vão se tornar um povo coletivo, vivendo juntos como testemunho de Deus na terra, né? Conforme a gente vai ver lá no capítulo 45, versículo 24. Então, é interessante aqui que José, ele negou a si mesmo e colocou-se totalmente sob a liderança soberana de Deus, né, para conduzir essa situação integralmente, a fim de que ele pudesse ajudar os seus irmãos nessa transformação, né? Então, viver de José sobre a restrição de Deus, né, a gente vê essa restrição, Deus ajudando ali a segurar os seus sentimentos, vai fazer com que ele tenha um viver humano muito parecido com o viver de Cristo, né? A gente pode ver isso lá em João, capítulo 5, versículo 19, né? E o versículo 30 também, a parte B, ok? Então, ele manifesta aqui uma maturidade e a perfeição da vida divina, né? E introduziu aqui o reino de Deus, o nosso Cristo, né? Introduzindo o reino com toda a sua maturidade, toda a sua domínio, né? Próprio, logicamente ali como Deus, né? E José, que é uma representação disso, como homem, ele teve esse domínio ainda, que é uma figura pra gente daquilo que o Espírito Santo faz em nós hoje. Então, se você não tem domínio próprio, peça ao Espírito Santo e ele vai te dar. Certo? Mais um detalhezinho aqui, versículo 17. E pô-los juntos em prisão 3 dias, né? Por que José faz isso, né? Isso foi feito para tocar a consciência deles, para eles lembrarem, para eles recordarem e fazer eles perceberem, né, a sua culpa de terem vendido José, né, de terem odiado José, né? E a questão aqui é a seguinte, é tocar nas suas consciências. E eles começaram, então, a reconhecer, né? Tá vendo? Agora a gente está sendo cobrado pelo sangue do nosso irmão. Né? E o último detalhezinho aqui no versículo 24, quando Simeão fala, né? Eu já comentei isso até na leitura, ele mesmo fala, olha lá, e retirou-se deles e chorou, depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Então José escolhe Simeão. Pode ser que Simeão tenha sido o líder ali da revolta, né? Da trama ali contra José, que era um assassinato a priori, né? E depois eles foram demovidos da ideia de assassinato pelo irmão mais velho e venderam José aos ismaelitas, né? Uma caravana de ismaelitas, certo? Então é isso, né? Eu sei que são detalhes poderosos, né? Um capítulo cheio de graça, favor aqui, 44 do mesmo jeito, 45 também. Né? Eu espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe esse vídeo, curta, aí, né, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. E compartilhe na sua rede social, aí, no seu WhatsApp. Né? Indique aí pessoas que estão precisando ser cheios da graça de Deus, ter um encontro com esse Deus poderoso que transformou a minha e a sua vida. E nos transforma a cada dia, né, através do Espírito dele que habita em nós. Um grande beijo. Né? Fiquem com Deus e até a próxima. Não vamos demorar muito aí para postar o próximo vídeo, pode ficar tranquilo. Vamos encerrar esse estudo de Gênesis, que eu estou doido para voltar para as Epístolas Paulinas e depois a gente vai fazer no fechamento de tudo. Como eu disse, o objetivo do canal é comentar toda a Bíblia. Os vídeos de física aí, né, a gente está liberando aí para os nossos alunos. Se você tem alguém que está fazendo vestibular, concurso e está com alguma dificuldade em física, né, isso é muito válido para os alunos do primeiro e terceiro ano, esses vídeos aí que a gente está liberando aí no canal de física, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.